Nessa ocasião, Daniel contava mais de 80 anos de idade e era um dos 3 principais administradores de Dário. Embora estivesse junto daqueles que não criam em Deus, trabalhou de modo mais eficiente e hábil que os demais. Isto atribuiu a atenção do rei e Daniel alcançou uma posição de respeito. Uma das melhores maneiras de influenciar o patrão ou o chefe não crente é trabalhar com diligência e responsabilidade. Quão bem você representa a Deus. Ao fazer um bom trabalho, Daniel atraiu alguns inimigos. Talvez você tenha uma experiência parecida. Ao começar a sobressair, é provável que alguns colegas procurem meios de detê-los, ou até mesmo prejudicá-lo. Como lidar com aqueles que podem alegrar-se com suas quedas e até mesmo causá-las? Conduza sua vida de modo irrepreensível e seus inimigos terão dificuldade para encontrar acusações legítimas contra você. É claro que isto nem sempre o livrará dos ataques. E far-se-á necessário confiar na proteção de Deus. Os administradores invejosos e os príncipes nada puderam achar na vida de Daniel para o acusar. E por isso alcançaram sua religião. Ao enfrentar críticas, invejas por causa da sua fé, sentia-se feliz por censurarem este aspecto da sua vida. Talvez tenham utilizado isto como último recurso. Suas respostas devem ser contínua e crer e viver corretamente. Lembre-se de que Deus está no controle, lutando por você nessa batalha. Na Babilônia, o que o rei dizia era a lei. No Império Medo-Persas, quando se constituía uma lei, nem o próprio rei poderia revogar. Dário foi um administrador de governo eficaz, mas possuía uma grave falha: o orgulho. Apelando para a sua vaidade, os homens começaram a assinar uma lei que tornava-o eficiente. Um Deus por 30 dias. Tal lei não podia ser infringida nem mesmo por um oficial importante como Daniel. Outro exemplo da natureza irrevogável das leis dos medos e dos persas encontra-se em Ester, capítulo 8, versículo 8.
Daniel permaneceu sozinho. Sabia a respeito da lei, que proibia fazer petições a qualquer Deus ou homem, senão ao rei. Mas continuou a orar 3 vezes ao dia a Deus, como fazia de costume. Daniel tinha uma vida de oração disciplinada. Nossas orações são normalmente interpretadas não por ameaça, mas simplesmente pela pressão de nossa agenda. Não permita que algo interrompa seu período regular de oração, pois esta é a sua linha vital de comunhão com Deus. Embora soubesse que desobedecia à nova lei, Daniel não empregou qualquer tentativa para esconder sua rotina diária de oração de seus inimigos no governo. Tal esforço teria sido em vão, porque certamente os conspiradores o surpreenderiam em alguma outra situação durante o mês. Além disso, esconder-se demonstrava medo aos outros oficiais do governo. Daniel continuou a orar, porque não podia encontrar no rei a orientação e o apoio que precisava durante esta difícil acusação. Somente Deus poderia atender às suas necessidades. Os leões vagavam pelas regiões campestres e pelas florestas da Mesopotâmia. As pessoas tinham medo deste animal e respeitavam grandemente o seu poder. Alguns reis caçavam leões por esporte. Os persas os capturavam e os mantinham em grandes parques, onde eram alimentados e cuidados. Além disso, os leões eram usados para executar pessoas. Mas Deus tem meios inimagináveis de livrar o seu povo, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo 6 e no verso de número 22. É sempre precipitado desistir antes a pressão dos incrédulos, porque Deus tem poder a respeito do qual eles nada sabem. Deus pode agora mesmo fechar a boca do leão. Até mesmo os incrédulos testemunharam a presença de Daniel. Ele demonstra sua fiel devoção a Deus por meio de seu serviço contínuo. O que os incrédulos podem concluir a respeito da sua vida?
Aqueles que confiam em Deus e obedecem à sua vontade são intocáveis, pois Deus os livra. Confiar em Deus é ter paz incomensurável. Deus que salvou a Daniel também o salvará você. Você confia a Ele sua vida? De acordo com o costume dos persas, esta punição cruel era aplicada aos que tinham conspirado contra o rei, levando-o a cometer um ato injusto, conforme lemos no livro de Esté, no capítulo 7, versículo de número 9 e 10. A grande fúria do rei resultou na execução dos maus oficiais e de suas famílias. O resultado de obras más frequentemente se volta contra aqueles que planejam crueldade. Nabucodonosor convenceu-se de que o Deus de Israel era real em virtude da fidelidade de Daniel e seus amigos. Dário também adquiriu certeza do poder de Deus, porque Daniel foi fiel e Deus o resgatou. Embora Daniel fosse cativo em uma terra estranha, sua devoção a Deus foi um testemunho para governantes poderosos. Se você se encontra sobre nova circunstância, aproveite a oportunidade para testificar o poder de Deus em sua vida. Seja fiel e Ele poderá usá-lo para produzir impacto